Vamos lá então, o Dr. William Ferreira, ele é médico endoscopista. Vai falar conosco sobre vários assuntos importantíssimos, por isso que eu sempre destaco aqui no programa. Sempre é bom falar de saúde. Muito bem, o Dr. William já está conectado conosco, meu querido Emílio Neto. Vamos lá então, o doutor está conectado aqui. Vamos falar sobre o Março Azul, que é o mês de conscientização e prevenção de câncer cólon-retal. Ô doutor, como é que vai? Tudo bem? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Qual o impacto do câncer do cólon-retal na saúde dos brasileiros? Eu já começo assim, deixando o principal questionamento do tema. Não, tá certo. Boa tarde a todos, boa tarde ao telespectador aí. O câncer coloretal, na verdade, ele esteve muito em evidência na imprensa do final do ano passado para cá. Né? Infelizmente, tivemos perdas gravíssimas aí para o país, aí, começando com o nosso rei do futebol, Pelé, Roberto Dinamite. Enfim, foram dois exemplos aí de pacientes que morreram por causa do câncer coloretal. Hoje o câncer coloretal é o segundo câncer que mais mata no mundo, né? Ele perde basicamente para o câncer de pulmão e é o terceiro mais comum. Ele perde para o câncer de mama, que é o câncer mais comum nas mulheres, e o câncer de próstata, que é o mais comum nos homens, né? Mas nos globais seria o terceiro mais importante, né? Então, assim, é uma doença extremamente frequente, né? É uma doença letal, pode sim vir a matar o paciente. Mas o principal é uma doença prevenível. Então, assim, a campanha do Março Azul, ela vem aqui para realmente a gente tentar trazer um pouquinho mais de informação para a população, para a gente tentar mostrar que realmente dava para prevenir uma série de mortes, inclusive desses dois ídolos aí do nosso futebol brasileiro. Doutor, o senhor pontuou muito bem, entre os principais fatores de risco o mais fatal deles, a morte. Mas tem outras sequelas também, tem outras consequências que acabam deixando o cidadão numa situação muito delicada também, né, doutor? Sim, com certeza. Primeiro que o tratamento de qualquer câncer hoje em dia que realmente tem necessidade de cirurgia, quimioterapia, radiocirurgia, radioterapia, enfim, todos são tratamentos muito agressivos, sabe? Não tem como menosprezar a dor do paciente, não tem como menosprezar falando, não, isso é tranquilinho. Não é, sabe? Infelizmente é uma doença grave, né, que a gente precisa tratar com todas as armas que a gente tem. Falando especificamente do câncer coloretal, além dos efeitos aí de quimioterapias, radioterapias, dor de se passar por uma cirurgia, tudo, o que chama muita atenção muitas vezes é que às vezes a gente precisa fazer com que o trânsito do paciente seja desviado, são as famosas bolsinhas de colostomia, né? Alguns pacientes, inclusive, ficam com essas bolsas aí de forma permanente. Né? Então, assim, claro, é uma medida para salvar a vida do paciente, tudo isso aí pode ser extremamente importante no tratamento. Mas, se tiver como a gente prevenir todo esse dano, todo esse sofrimento para o paciente, é uma coisa muito importante. Então, por isso que a gente fala tanto, a gente bate tanto nessa tecla do dá para prevenir, podemos prevenir, devemos prevenir, e realmente isso aí pode trazer, sim, muitos benefícios para o nosso paciente. Está aí um assunto que eu queria que o senhor esclarecesse bastante para nós, principalmente a questão preventiva, tratamento e tudo mais. Mas antes de chegarmos nesse ponto, quais são os sintomas, como é que se manifesta, qual o momento adequado que a gente deve procurar um profissional para fazer uma ação preventiva, tudo mais, como é que é? Sim. Bom, o fundamental hoje é a gente detectar as lesões antes delas virarem um câncer, para a gente evitar passar por todo esse sofrimento. Tá? Hoje em dia, todos os pacientes, assim, todas as pessoas acima de 45 anos de idade têm indicação de começar algum tipo de programa de rastreamento de câncer coloretal. Mesmo aquela que não tem nenhum fator de risco, mesmo se a pessoa não fuma, se a pessoa não tem nenhum histórico familiar, enfim, se não tiver nenhum fator de risco, a partir dos 45 anos, é importantíssimo estar, sim, procurando seu médico para ele estar indicando aí os exames que forem mais adequados, que julgar mais adequado para fazer o rastreamento.
né? Claro, tem situações que, às vezes, por alguma dificuldade de acesso à saúde, enfim, por algum motivo, o paciente não necessariamente vai chegar numa fase inicial, né? Mas mesmo em fases avançadas, o câncer coloretal pode sim ser curado. Então, assim, aquele paciente que estiver tendo, principalmente, dificuldade na evacuação, e isso eu não falo o paciente que tem constipação crônica, mas aquele paciente que sempre teve um hábito intestinal regular, ia no banheiro todo dia, de repente começa a ter dificuldade, ou então aquele paciente que começou a ter sangramento, né, intestinal, toda hora está indo no banheiro, está saindo sangue, perda de peso, dores abdominais, tudo isso levanta sim um sinal vermelho de que ele deve procurar um profissional, e esse profissional vai determinar a melhor forma de tratar o paciente. Consultas, exames, são ações preventivas, mas e no comportamento do dia a dia do cidadão, o que a gente pode fazer para ficar mais resistente a esse tipo de problema? Sim, de uma forma geral, a gente ainda não conseguiu identificar fatores de risco que realmente, se você não fizer aquilo, né, você não vai ter um câncer coloretal. Isso é importante ser dito, porque realmente a gente sabe o peso da palavra que a gente tem aqui, ainda mais com um alcance tão grande quanto o da televisão. Mas, de uma forma geral, a gente sabe que existem fatores de risco, sim, para desenvolvimento de câncer coloretal. Um histórico familiar positivo, ou seja, meu pai e minha mãe tiveram câncer coloretal, esse é um paciente que tem que ser melhor avaliado. Cigarro está relacionado ao desenvolvimento de câncer coloretal. O uso excessivo de bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados, principalmente carne ultraprocessadas, né? E aí entra presunto, mortadela, bacon, alimentos defumados, e mesmo a carne proveniente do churrasco também, que realmente ele acaba acumulando muitos resíduos da fumaça, e isso daí pode sim conter algumas substâncias que são fatores de risco para o câncer coloretal. Então, de uma forma geral, a prevenção do câncer coloretal está muito relacionada a hábitos de vida saudáveis, uma alimentação saudável. O que seria isso? É uma ingestão de realmente uma quantidade adequada de frutas, de fibras, né, água, evitar alimentos mais gordurosos, evitar um pouco o consumo de carne vermelha, né, tudo isso pode sim ajudar o paciente a diminuir suas chances de ter um câncer coloretal. Doutor, com os avanços da medicina, a ciência em cima disso tudo, a questão tecnológica, como é que se dá o tratamento hoje desse tipo de problema? A gente está avançando bastante, está cada vez menos invasivo, enfim. Sim, isso aí é uma pergunta bastante interessante, porque todos os exames que a gente faz hoje para prevenção de câncer coloretal, seja aí o exame de fezes, que é o sangue oculto nas fezes, existe o que a gente chama de colonoscopia virtual, mas enfim, todos eles acabam, quando eles dão positivo, eles acabam indo para o exame de colonoscopia, né? No exame de colonoscopia nós podemos detectar lesões aí em estágio pré-maligno, e já nesse exame já tratar isso daí, ou seja, o paciente às vezes ele vai chegar aqui à beira de ter um câncer, ou então às vezes até com um câncer já em fases iniciais, né, e vai sair curado, né, dependendo do tratamento que for feito, enfim. Então isso é uma coisa que é muito bacana, sabe? Isso aí realmente exige alguns aparelhos aí de alta complexidade, tudo, graças a Deus hoje, né, eu já tenho acesso a esse tipo de aparelhagem aqui para caracterizar bem as lesões, tudo, né, e pude trazer isso aí também para os meus pacientes, mas esse é um primeiro passo, né, realmente, na colonoscopia para tratar essas lesões pré-malignas ou às vezes até o câncer já em fase inicial. Fases um pouco mais avançadas, né, o tratamento curativo basicamente envolve a cirurgia, e aí vai ser muito relativo, dependendo muito do estado que vai estar a doença, do estado clínico desse paciente, enfim. Mas hoje em dia, aqui em Rondônia mesmo, a gente já tem muitos casos que são curados aí por meio de cirurgias laparoscópicas, alguns casos que às vezes nem com cirurgia acaba sendo utilizado, mas químio, radioterapia, né, acaba sendo impossível também, inclusive às vezes até evitando de deixar o paciente com uma bolsinha, com uma colostomia definitiva,
Enfim, hoje a gente já tem muitas opções de tratamento, inclusive para casos muito avançados já. Só exemplificando, né, o câncer coloretal, quando ele dá uma lesão à distância, que é o que a gente chama de metástase, ao contrário da maioria dos pacientes, em muitos casos, ainda assim é possível operar esse paciente e obter a cura desse paciente. Então, é claro, quanto mais avançado ele estiver, menor a chance de cura. Mas, de toda forma, é importante sim estar passando com médicos que trabalham com essa área, que saibam como funciona isso tudo e provendo aí o melhor tratamento para o paciente. Muito bem, quero agradecer a participação do senhor aqui, o Dr. William Ferreira Ig. Ele é endoscopista, médico especialista dessa área. Um grande abraço, muito boa tarde. É sempre uma grata satisfação fazer essa conexão aí com o Complexo Hospitalar Central, que traz para a gente essas informações. Tudo de bom, doutor? Boa tarde. Muito obrigado, até mais. Hein? A gente que agradece aqui mais uma vez. Sempre é bom falar de saúde.